Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos nossos queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Está no ar o programa Mais de Deus, nesta noite de quinta-feira. Fique conosco que nós já voltamos. Bênção de Deus, programa Mais de Deus vai ao ar todas as terças e quintas, nos canais oficiais da Igreja Encontros de Fé de Canoas, onde estamos servindo com amor, com alegria e onde temos visto Deus nos abençoar tremendamente. Onde você também é bem-vindo a estar participando conosco. E também te convidamos a estar curtindo nossa programação, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal no YouTube Encontros de Fé Canoas, tá certo? Eu quero chamar agora um louvor, uma canção de um culto que nós tivemos no último domingo com o pastor Isaías, uma linda canção e nós já voltamos. Agora sou um cidadão do céu. Ferido estava e me curaste. Teu amor é o ar que eu respiro. Tenho um futuro e agora vejo porque tu me chamaste e eu voltei a viver. No nosso programa de hoje nós queremos falar sobre a perseverança no milagre. Como é importante nós entendermos que a perseverança faz parte da vida do cristão. Não tem como separar uma vida vitoriosa, uma vida que desfruta das promessas de Deus, sem que tenhamos uma fé perseverante, que nos leve a continuarmos sempre em frente, buscando, confiando, aprendendo e recebendo de Deus. Então, esse é um tema que é muito importante, perseverarmos. Nós temos vários textos na Bíblia, eu quero começar com Hebreus, capítulo 10, versículos 35 e 36, que fala assim: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Comigo no programa, pastor Adriano. Paz, tudo bem? Bem-vindo, Adriano. Paz, pastor. Boa noite a todos que nos assistem. Mais um programa, bênção de Deus. Perseverança, Adriano. Essa palavra, não perder a confiança, porque ela tem recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Tem como alcançar as promessas? Tem como receber mais bênçãos de Deus dentro do plano, do propósito amplo dele para uma vida toda? Sem perseverança, sem uma constância, Adriano? A Bíblia nos ensina que não, né? Que perseverar é uma atitude de fé. Perseverar é crer, é confiar, é ter a convicção de que Deus está no controle. Porque quando nós esperamos algo, sabendo que Deus está no controle, que de verdade Ele está comandando todas as coisas, que Ele pode todas as coisas, esse tempo que nós estamos esperando e perseverando, acontece o que a palavra diz, né? A recompensa. O problema é quando nós de verdade acabamos duvidando do controle de Deus sobre todas as coisas. E aí a perseverança ela começa a diminuir.
né? A primeira prova de que nós estamos com a fé abalada é quando a perseverança ela já vai recuando, diminuindo, até que venhamos a parar. E aí a gente desperdiça, pastor, a oportunidade de sermos recompensados. É verdade. Em Mateus 7:7, é um texto bem conhecido, né? Diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, essa questão do bater, do pedir, fala sobre insistência, né? Jesus está falando sobre insistência. Romanos 12:12 diz que nós temos que ser perseverantes na oração. Então, muitas pessoas batem as portas de Deus pedindo por algo e antes que a porta abra, elas viram as costas, Adriano. Então, muitas vezes a porta abre rapidamente. Outras vezes, quem sabe temos que bater um pouco mais, insistir um pouco mais até que a porta se abra. E como é triste quando a porta abre e a pessoa não está mais ali. Já pensou? Exatamente. É algo assim interessante, né? Porque tem algumas coisas que nós oramos, clamamos e a resposta vem na hora. Sim. Só que nós não podemos nos acostumar com isso, porque não é sempre assim, né? Não é sempre assim. Não é todas as situações que nós vamos orar e na hora vamos ser atendidos. Então, existe também situações em que a gente vai ter que bater, buscar, esperar, isso leva um tempo, isso tem um processo, mas aquele que fica ali na frente da porta, buscando, batendo, chamando, a porta uma hora vai abrir. Esse é um fato, né? A palavra, ela nos diz isso. E é como o senhor falou agora, é triste quando a porta se abre e a pessoa, de repente, já não está mais ali. Não está mais ali. Pensa bem, você bate, você ora, você busca, e você não tem a perseverança, não tem a paciência de esperar, não tem a fé de crer que Deus vai te atender. Uma coisa é certa, quando você ora com fé, Mateus 21:22, tudo o que pedirem em oração, crendo, receberão. É promessa, o que pedir, crendo, receberão. Então, se você não tem essa certeza de que a tua oração vai ser atendida, você ora e você depois esquece. Você bate na porta e vai embora. E quando a porta abre, você pode não estar mais ali. A porta vai abrir e você tem que estar ali. Temos que perseverar, porque Deus não falha, Deus é fiel. Agora, tem um outro aspecto, Adriano, que nós inclusive mencionamos no culto de quarta-feira, que foi a parábola do juiz e da viúva, que Jesus, diz aqui o escritor que é Lucas 18, que Jesus apresentou a eles uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. A viúva batia na porta do juiz todos os dias, até que ele a atendeu. Embora ele não a quisesse atender, não desse importância para o caso dela, ele a atendeu pela insistência dela. E aí Jesus diz depois, versículos 6, 7 e 8. Então disse o Senhor, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, esse texto é interessante porque não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do pareça demorado, sobre aqueles que clamam dia e noite, Adriano. Aquele que confia, aquele que descansa em Deus, nunca é demorado. Para aquele que descansa em Deus, cada dia que passa, ele vai dizer, menos um dia, eu estou mais perto. Agora, para quem não confia e que vive tomado de ansiedade, vive tomado de inquietações, incredulidade, aquele que não descansa em Deus, que não persevera com essa fé, que espera em Deus, realmente parece demorado. Isso é bem claro, não é demorado. Aliás, Deus, ele nem é demorado e nem é precipitado. Como a gente precisa entender isso, né? Deus não está preso no tempo. Deus não está, Deus tem o tempo dele, Deus sabe o tempo perfeito, né? Então, o que nós vemos hoje é que muitas pessoas vivem em precipitações. Essa é a verdade. Muitas pessoas se precipitam em tudo, Adriano. Não sabem, né, o tempo certo, não sabem, né, a maturação das questões da sua vida para que elas possam receber o tempo de maturação, né? Então, uma coisa você tem que saber, meu querido, minha querida. Deus, ele não se atrasa, mas também Deus não se precipita. Ele age no tempo certo e nós temos que aprender a esperar e a perseverar nele até
que no momento de Deus possamos receber as promessas. Verdade. Até porque, pastor, é interessante entendermos que quando nós estamos nesse tempo de espera, de confiança, Deus sempre está trabalhando algo nas nossas vidas. Isso aí. Sempre, sempre, sempre. Sempre quando a gente está assim, né, lutando e nós estamos esperando, né, Deus fazer algo que humanamente nós não podemos, nesse período, nesse tempo, Deus está sempre nos ensinando, nos fortalecendo. Esse processo, ele vai nos abençoar. E hoje o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Muitas vezes nós estamos pedindo algo, mas não estamos às vezes preparados para receber. Exatamente. E o tempo de espera Não estamos é esse prontos preparo. para aquela bênção ainda. Exatamente. E isso é algo de Deus sobre nós, porque quando nós não estamos preparados para viver aquilo que Deus tem para nos dar, às vezes a gente não vai dar a devida importância, como nós já percebemos em muitas situações. Pessoas serem abençoadas tremendamente, receberem milagres de Deus e de repente não olhar, não enxergar, não tratar aquilo da forma que deveria e às vezes, pastor, perde. Às vezes perde a bênção, às vezes esfria na fé, coloca o coração na bênção e não no abençoador, né? Então, muitas vezes nós queremos uma porta de emprego, mas será que estamos preparados para aquele emprego? Como aquele garoto, aquele jovem que quer dirigir o carro do pai, mas não tem 18 anos ainda. Não significa que ele não vai dirigir o carro ali na frente, mas tem um momento, tem a hora, por isso que é necessário esperar, perseverar e crescer. Às vezes o pai vai dizer para o filho, cresce mais um pouco, faz 18 e eu te dou um carro. Às vezes Deus está olhando para nós dizendo, cresce mais um pouco também, eu vou te dar algumas coisas melhores. Exatamente. Uma vez eu ouvi, pastor, né, algo que ilustra muito bem isso, né? O pastor uma vez contou, né, a história de um irmão que veio pedir oração, pastor, eu tenho orado por muitos anos para Deus me dar uma casa na praia. Deus me dá uma casa na praia. E tudo certo, né? Deus abençoa, Deus pode dar. E ele disse assim, porque quando eu comprar essa casa na praia, todo ano eu vou ficar lá 6 meses, só descansando, só aproveitando. E o pastor disse, mas e o culto? Pastor, daí os outros 6 meses aí eu venho na igreja. E Deus, e a fé, aí e o ele congregar, falou, e o servir. Eu vou orar então o seguinte, para Deus mudar o teu coração. Depois que o teu coração mudar, aí Deus te dá a casa na praia. E aquilo me chamou muita atenção, porque é uma verdade. Né? Às vezes nós estamos tão focados na bênção, nós esquecemos que a bênção de Deus ela só vai funcionar como deveria nas nossas vidas se o nosso coração estiver em Deus. Exatamente. Estiver nele. Se não estiver nele, pode ser que... Uma cilada. Cilada. Pode ser até uma cilada. Pode ser que, né, quantas pessoas a gente já viu ao longo da caminhada que receberam grandes coisas de Deus e hoje estão afastadas do Senhor. Verdade. Né? Porque o coração não estava em Deus. Então, esse tempo de espera é um tempo de conhecer mais a Deus, né? Deus está sempre falando que nesse tempo buscar a Ele é importante. Romanos 12, o senhor citou ontem aqui. Sim. Né? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alguém pode dizer, pastor, mas eu já orei uma vez. Pô, Deus vai esquecer da minha oração? Eu tenho que orar todos os dias. Não se trata de Deus esquecer da oração, não. É claro que Ele não esquece. Mas se trata de estar com Deus. Quando nós estamos clamando, orando na presença de Deus, ali Deus está tratando o nosso coração, Deus está nos ensinando, nos moldando. E aí sim, quando a porta se abrir, tudo que estiver lá dentro vai ser proveitoso. É isso aí. Então, que em nome de Jesus, nós possamos entender que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Esse é o tema que nós estamos falando nesse mês. Mas muitos dos milagres impossíveis que nós vamos receber de Deus, eles vêm através da perseverança, verdade. Muitas bênçãos grandes, lindas, que Deus tem. E esse texto aqui ele é interessante, que a gente leu inicialmente, Hebreus 10, 36, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Eu citei um exemplo aqui no culto. Muitos anos eu e minha esposa oramos por um filho. Quase 20 anos. Com 19 anos de casados, minha esposa engravidou. Com praticamente 20 anos de casados, então nós tivemos as meninas. E eu estava, há uns dias atrás, num tempo com elas em casa, de comunhão, um tempo de família, e eu fiquei olhando para elas e pensando, se nós não tivéssemos perseverado, eu não estava desfrutando desse momento aqui. Quantas coisas as pessoas deixam de desfrutar porque não perseveram, Adriano? Porque param no meio do caminho. Exatamente. Quantas coisas as pessoas deixam de desfrutar porque não perseveram? Então, persevere, querido irmão, irmã, amigo e amiga, persevere na fé, persevere em servir a Deus,
em ser fiel a Deus, em amar a Deus, em escolher o Senhor sempre em primeiro lugar. Persevere em congregar, em orar, em confiar no Senhor. E você vai ver que todos os planos dele, que são perfeitos, a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, vai se concretizar na tua vida. Vamos orar então agora? Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por mais este programa, por cada pessoa que está nos assistindo. Nós oramos e abençoamos. Dá a cada um, Senhor, essa fé perseverante. Amém. Dá essa compreensão que vem do Teu Espírito, que a perseverança é necessária para alcançarmos promessas. Tira, Senhor, a ansiedade, a precipitação, que todos saibam que Tu tens tudo preparado no tempo certo. Dá paz, fortalece a fé de cada um. Nós abençoamos a família, o lar, o trabalho, a saúde, tudo. E Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção de Deus, queridos. Que bom estarmos com vocês no programa Mais de Deus. Mais um programa abençoado, mais uma quinta abençoada. Sempre terças e quintas estamos juntos. Valeu, Adriano. Bênção. Até a próxima. Benção, até a próxima. Vamos lá. Obrigado à nossa equipe técnica. Deus te abençoe. Um grande abraço. Paz.